fevereiro de 2017, a Polícia Militar do Espírito Santo ficou em greve por 21 dias. O estado virou um caos. Centenas de lojas foram saqueadas e mais de 200 pessoas morreram. Todos nós somos capazes de fazer tanto bem quanto mal. E num cenário em que não tem ninguém fiscalizando as regras, a tendência é que elas não sejam seguidas. Dá para ver que estamos bem longe de uma realidade onde a polícia não é necessária. Mas sabendo disso, a pergunta que deve ser feita é: como a polícia deve agir em uma democracia? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Científica. Tem também as polícias especiais, tipo o BOPE no Rio e a Rota em São Paulo. Mas você já se perguntou o que é polícia? Para que serve a polícia? Polícia para quem? No mundo inteiro, todos os principais teóricos sobre polícia vão mostrar que o trabalho da polícia, ele diz respeito à garantia da cidadania e controle da ordem pública. É isso que ele faz, é a presença ostensiva do policial ali, às vezes fardado na rua. Isso por si só já é exercer a força. Então, essa interação com o universo do crime, com o criminoso, é só um pequeno trabalho da atividade policial. Quando a família real portuguesa veio para o Brasil, vieram dois ramos de polícia: a Intendência Geral de Polícia e a Guarda Real de Polícia. Da Intendência Geral surgiram as polícias civis. Da Guarda Real de Polícia surgiram as polícias militares. Mesmo em Portugal, nesses últimos 200 anos, houve uma alteração substancial. No Brasil, paradoxalmente, passaram-se 200 anos e nós mantemos a mesma tradição histórica de polícia de 200 anos atrás. Aí, isso é mau sinal. E agora? Vamos imaginar um crime hipotético de homicídio na rua, né? A primeira polícia a deparar com este crime é a polícia militar ostensiva que está lá na rua, que vai lá e faz as primeiras perguntas, deixa o local protegido, procura as testemunhas. Depois você começa o trabalho da Polícia Civil, que é um trabalho de investigação. Polícia Militar e Polícia Civil não se conversam, existe uma competição. Tanto é que a Polícia Civil tem efetivos fardados executando policiamento ostensivo, que é a função da Polícia Militar. Tem alguns estados que as polícias militares têm uma boa integração com as polícias civis, tem outros que não têm, que combatem. O serviço de inteligência de uma polícia acaba não dando informações, são autônomos, independentes, com aspas, soberanos. Eu sou da CIA, Interpol. O que a CIA está fazendo aqui? Essa é minha jurisdição e o meu distintivo é maior. Então, essa coisa de uma divisão de trabalhos com duas organizações que não trocam informações, isso é muito nocivo para o funcionamento da segurança pública. Eu acho que tem um lugar comum e uma triste realidade que permeia todas essas polícias, que é o sucateamento completo. A polícia no Brasil está desprotegida, extremamente desprotegida. Você vê pela falta de apoio, tanto técnico, tanto de recursos humanos, tanto de recursos financeiros, como também a falta de apoio psicológico. A maior parte dos nossos policiais só vem a desgraça todos os dias. E eles voltam para casa e eles têm que ser pai, mãe, eles têm que sustentar a família, eles têm que lidar com o salário atrasado. A taxa de suicídio média entre policiais é maior do que a população em geral. Para mim está tão evidente que nós estamos falando com pessoas estressadas, pessoas fora do seu equilíbrio, pessoas sob forte pressão popular, sob forte pressão política para mostrar resultado. E aí você fala para esse policial que ele é policial 24 horas. Não, ninguém é um profissional 24 horas. Ele, quando volta para casa, ele tem que ser um cidadão normal, ele tem que poder estudar, ele tem que poder cuidar do filho. Quando a gente coloca isso na cabeça do policial, e muitas vezes são os próprios políticos que incentivam essa narrativa,
A gente está vulnerabilizando cada vez mais esse policial, tanto que 70% dos nossos policiais no Brasil morrem assassinados fora de serviço. Isso não acontece no ambiente de trabalho. E boa parte dos estados não garantem seguro para esses policiais quando mortos fora de serviço. Eu gostaria de perguntar para a sociedade qual salário ela gostaria de ter para ter uma perna amputada por uma granada, qual salário ela gostaria de ter para parar numa cadeira de roda, qual salário ela gostaria de ter para enterrar em média 150 policiais por ano. A gente muitas vezes esquece que o policial é um cara que só recebe a visita na hora que tem alguém desesperado precisando de ajuda. Exigem da gente um comportamento de robô. Nós não podemos ser passionais, nós não podemos nos solidarizar com a vítima. A gente lida com isso o dia todo, o tempo todo. Não tem preparação psicológica que resolva isso. Nós somos humanos. Do Estado nós não recebemos apoio nenhum. Nem o armamento que o Estado deveria fornecer, um armamento seguro, nós não temos. Mascola. Equipamento de proteção a gente não tem, a gente acaba trabalhando com colete vencido. Aqui na Polícia do DF, apenas 1/3 dos policiais tem colete. Existem instalações policiais que são verdadeiras pocilgas. Se você não trata bem o policial no lugar que ele trabalha, fica difícil ele se reconhecer como um ser humano que merece ser tratado com respeito. E ele vai, não estou justificando, estou tentando explicar, ele vai transpor essa negatividade para os próximos. Homens de preto, qual é sua missão? Entra pela favela e deixa fogo no chão! O policial militar, ele é o mais vulnerável. Se ele não tiver um respaldo do Estado, ele vai falar, eu vou proteger a minha família, vou proteger meus companheiros, vou proteger a mim próprio. Então você parte exatamente para a brutalidade policial, para a violência policial. Numa tarde de 2017, o carroceiro Ricardo Nascimento, conhecido como Negrão, estava insistindo para ganhar um pedaço de pizza num restaurante em Pinheiros, bairro nobre de São Paulo. Uma funcionária se sentiu incomodada e chamou a polícia. 2 policiais militares apareceram no local e viram Ricardo com um pedaço de pau na mão. Era um pedaço de pau contra 2 revólveres. Resultado: é claro que as balas venceram. 2 tiros mataram o carroceiro na frente de todo mundo que passava ali em pleno horário do rush. Mas como é possível que 2 soldados armados tenham visto no carroceiro uma ameaça tão grande a ponto de valer uma vida? Que foi executado friamente pela Polícia Militar de São Paulo. Há uma semana atrás eu estava na cena do crime, eu cheguei 15 minutos depois e pude presenciar a Polícia Militar intimidando quem estava ali, que tinha registrado o vídeo. Os testemunhas que foram ameaçados com arma de serem presos, pegaram o celular deles e apagaram o vídeo da execução. Eu não estou filmando vocês. Está filmando você, senhor, por favor. Não estou filmando vocês. Vou levar você para a delegacia. De lá, o delegado vai da linha da mistura para trás. Você, está aqui. A partir do momento que o sujeito veste a farda, ele não pertence mais ao mundo normal de onde ele veio. É como se um portal se abrisse e ele pertencesse a um outro mundo. E esse mundo faz com que ele se dessensibilize daquele mundo que ele estava. Somos nós e os outros. Não importa quem sejam esses outros, ele perde o vínculo com a sua sociedade. A polícia brasileira que mais mata e que mais morre no mundo todo, com números piores dos de países considerados violentos como Honduras e El Salvador. A polícia matou 5.012 pessoas em 2017, 19% a mais do que em 2016. Os índices aumentam a cada ano. O número de negros mortos por policiais é o triplo do de brancos. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós documentamos 64 casos de execuções e acobertamentos cometidos pela polícia entre 2009 e 2013. Desses 64 casos, somente 8 foram denunciados, 4 condenações. Em 36 desses casos, não houve nem denúncia por parte do Ministério Público. O coração desse debate, que eu acho que no Brasil a gente faz pouco, é a impunidade. Se investiga pouco. Há uma série de ações da polícia
para não permitir a investigação. Então, o corpo da vítima é tirado do local, não existe entrevista das testemunhas, muitas vezes ele leva para os hospitais a pessoa já morta porque diz que ele quer salvar aquela pessoa. Então, existem muitos empecilhos que a própria polícia impõe para essa investigação. A polícia brasileira, além de violenta, é ineficaz. A cada 10 crimes, 9 nunca são descobertos e de todos os homicídios, apenas 5% são solucionados. Se você achava que quanto mais agressiva a polícia, mais eficiente ela também seria, achou errado. Vamos falar da Polícia do Estado de São Paulo. Historicamente, estatística de criminalidade em São Paulo é um tema extremamente polêmico. Nós já tivemos acusações graves de adulteração. As seguradoras, por exemplo, olham lá se no bairro X o número de furto de veículo e roubo de veículo é muito alto, o seguro é mais caro. Você tem cidades na região metropolitana de São Paulo que 40% dos homicídios são de autoria da Polícia Militar. Nós temos a menor taxa de homicídios do Brasil no estado de São Paulo. Mas quando 40% dos homicídios são de autoria da polícia, me parece que tem algo muito errado. Quantos secretários da Segurança Pública em São Paulo já nos deram essa resposta? Estamos matando mais porque as pessoas estão reagindo mais. Uma resposta tão simples assim, mas que soa como um permissivo para o policial continuar matando. Na dúvida, mate. Qualquer policial que na ação policial produza morte é tarefa e responsabilidade da instituição e das instituições tentar investigar o que aconteceu. A morte não deve ser um resultado esperado da ação policial. Os índices de letalidade policial só estão aumentando, estão batendo recorde. Pergunta para o cidadão se ele se sente seguro com isso. Não. A polícia é o sistema imunológico da sociedade. Quando você tem um excesso da polícia, é como se fosse uma reação alérgica. Você dá um antialérgico e pronto. O problema é que a gente está há vários anos botando antialérgico. E o sistema imunológico da sociedade está indo lá pro saco. A gente daqui a pouco não vai ter condições de fazer nada. Well then, you just fulfilled the first rule of law enforcement. Make sure when your shift is over, you go home alive. Há muito tempo, o Complexo do Alemão é considerado uma das áreas mais violentas da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, em suas 54 favelas, moram mais de 400 mil habitantes. É gente de mais e segurança de menos. Por muitos anos na minha vida, quando eu comecei a procurar emprego, eu tive que mentir o meu endereço, eu tive que negar as minhas raízes, eu tive que criar uma história diferente da que eu vivia para que fosse aceito em algum emprego, porque o lugar onde eu vivo, o endereço onde eu tenho, ele me crucificava como um lugar problemático de pessoas ruins, onde não se pode confiar em quem vem dali. E isso se transformava em situação prática a partir de um processo onde a principal presença do Estado aqui na favela sempre foram através apenas das operações policiais. Falando em Rio de Janeiro, você provavelmente já ouviu falar na sigla UPP. As unidades de polícia pacificadora foram implementadas pelo governo do estado e tinham como objetivo retomar os territórios da cidade que estavam sob o domínio do tráfico. Mas no Rio é mais fácil acreditar em Papai Noel do que nas boas intenções das autoridades. E quando se fala em polícia pacificadora, o carioca se pergunta: vai ficar pacífico para quem? For the first 4 years of that pacification program, which involved deploying community police, involved capturing territory, often without a shot being fired, had major problems, big limitations, big gaps. But that program actually contributed to a homicide drop of about 65%. Sigam os bons? O Estado pega a polícia, que sempre vinha nos vendo como inimigos, coloca essa polícia aqui dentro e fala: ó, agora a polícia é legalzinha, ela tá aqui para cuidar de vocês. Obviamente que isso não ia dar certo. E aí, rapidamente, isso ruiu. Ruiu porque não tinha uma estrutura de aproximação mínima de moradores com a polícia, não tinha uma estrutura mínima de melhoria, como, por exemplo, educação, arte, cultura, fortalecimento da juventude da favela, que, de certa forma, também trabalhasse e enfraquecesse na raiz a ideia do crime local, do varejo das drogas local dentro da favela. Apenas jogaram a polícia, militarizaram aquele espaço e deram a missão de controlem essas pessoas enquanto os eventos acontecem. And so what you saw was essentially citizens no longer having faith in the institutions that were there to provide them with basic services, whether it was security or water or electricity and health. There was a complete rupture in the expectations they had of the authorities, and the authorities, frankly, didn't have much of an interest in looking after citizens. Meu carro, cara! Que isso,
Vamos dizer que aqui no canto tem uma tiazinha que vive de vender quentinha. Às vezes uma moleque envolvida com o varejo das drogas ia lá na tia da quentinha, comprava 5, 6, pagava, deixava 2 pagas pro menor, pá, ia embora. A polícia não, às vezes vinha 5, 6 policiais na mesma tia da quentinha, comia e não queria pagar. When we saw police acts of violence, when we saw cases of corruption emerging within specific battalions, the public perception began to change. E se a figura do policial, que em teoria deveria proteger e servir, é o primeiro a violar, a usar disso para cometer abuso, arbitrariedade, isso abre precedente para qualquer outra pessoa se achar no direito de fazer algo ilícito, de cometer alguma violência. Carlos, como é que o senhor se chama? Carlos. Sou Carlos, tudo bom, senhor? Tudo bom. O senhor trabalha onde? Eu trabalho no coletivo Papo Reto. Você deu autorização para o senhor me filmar? Eu sou jornalista. Mas eu não preciso de autorização para filmar o senhor. Falem bem ou falem mal das novas gerações e das suas ferramentas, o fato é que hoje em dia a população tem uma arma muito poderosa nas mãos. A capacidade de comunicar entre si e com o resto do mundo através das mídias sociais. Estou fazendo meu trabalho. Eu não sou vagabundo, eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Se tivesse um crachá da Globo no meu peito, tava tudo tranquilo. Tava? Você que acha? Tava. Parte do trabalho que eu faço, por exemplo, com o coletivo Papo Reto, é de denunciar diretamente a violência policial, obviamente tentando alcançar o Estado. A gente puxa um celular, abre um ao vivo, faz uma foto, faz um vídeo e a gente consegue mostrar, de fato, como é uma política pública que usa a desculpa de guerra às drogas para lucrar muito com a violência dentro desse espaço, sem construir nada. Ai, o menino foi baleado ali! Eu tive o meu filho aos 19 anos de idade, assassinado, com um tiro nas costas disparado por um policial da UPP de Manguinhos. Nós queríamos ter o direito de conviver com os nossos filhos, mas pelo fato de sermos mulheres pobres, negras, moradoras de favelas e algumas moradoras de periferia, esse direito é negado, é arrancado da gente. Quando eu vejo aqueles crápulas tentando incriminar meu filho, pra mim é como se eles estivessem matando meu filho de novo. A gente vive num país a cada 23 minutos um jovem negro assassinado, onde tem todo um espetáculo disso em programas de TV. Né? Então, tá perseguindo o assassino, o bandido. Né? O homem negro foi construído para ser como violento, como agressivo, como aquele que é o bandido. E acho engraçado no Brasil quando foram os colonizadores que saquearam, que estupraram, que roubaram, mas é o homem negro que é visto como o homem a ser temido. A classe dominante brasileira, nos últimos 500 anos, fez uma legislação que a protegia. E ainda faz. A polícia acaba sendo um instrumento de um Estado e de uma sociedade que querem-na voltada para prender pobres. Nós prendemos o jovem com baixa escolaridade, pardo, morador da periferia. É esse o perfil do preso brasileiro. É lugar comum falar isso? Não, não é lugar comum, são números. Aqui não é um discurso de, o pessoal dos direitos humanos está falando isso. Não, são números. Polícia não é uma força de segurança para manter o status da rica elite? Não acha que devemos atacar os problemas sociais em vez de jogar as pessoas em prisões superlotadas? É óbvio que a gente tem que fazer a crítica à violência policial, que é absurda. O policial, por mais oprimido que seja, ele acaba sendo um braço opressor do Estado nesses espaços, mas ele também é a polícia que mais morre. Em qualquer parte do mundo morrem policiais exercendo sua profissão. Faz parte do ofício. Mas no Brasil morrem muitos policiais, militares e civis, em serviço ou na folga. Morrem até em regiões consideradas pacificadas. Em patrulhamento no Morro do Vidigal, onde houve uma troca de tiro. E nessa troca de tiro, eles recuaram porque não estava dando para eles. E nesse recuo, ele foi baleado. Como é que eles vão ter motivação de trabalhar se eles têm que empurrar uma viatura? O fardamento é eles que compram, vai dar um tiro, o fuzil trava. Ou a gente rediscute condições mínimas de trabalho, ou a gente vai continuar contando os policiais mortos, que é um pouco isso que a gente vem fazendo, e a gente é um dos países em que os policiais mais morrem. As péssimas condições de trabalho impõem a esses policiais que as próprias escalas de trabalho são desenhadas pensando no bico. Né? Quem está na polícia sabe disso. Você não faz uma escala de trabalho sem considerar que esse policial ele tem que fazer o bico para complementar a renda. Como falar de polícia no Brasil sem falar da dignidade do policial, do direito que ele tem à vida? São ideias que nos fazem lembrar dos famosos direitos humanos.
Eles valem para todos, como o nome já diz. Quando uma pessoa assassina uma outra pessoa ou comete um estupro, ele está cometendo um crime, não necessariamente uma violação de direitos humanos. Agora, quando o Estado assume essa posição de violador, a polícia representa o Estado na proteção das pessoas. Quando a polícia comete abusos e excede as suas obrigações, cometendo uma execução extrajudicial ou uma tortura, é uma violação de direitos humanos do Estado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela ONU em 1948 com o objetivo de proteger a humanidade das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. São as regras que ditam como o Estado trata as pessoas, o que ele precisa fazer para proteger a dignidade humana, o direito à vida e a liberdade de todos os cidadãos. O policial tem direitos humanos que devem ser protegidos. A gente vê e tem documentado casos em que a polícia enfrenta uma situação de confronto realmente e no outro dia está na mesma unidade, no outro dia está fazendo o mesmo trabalho sem ter sido dada a oportunidade de um apoio, de um acompanhamento psicológico. A rigidez da justiça militar e dos regulamentos militares impõe a ele diversas punições desproporcionais por participar de protesto, por exemplo, por postar coisas no Facebook, no Twitter. A gente tem visto casos de policiais que são punidos por quererem participar do debate público. Se a gente não consegue assegurar os direitos humanos desses policiais, como é que a gente vai cobrar que essas pessoas sejam capazes de garantir direitos da população? Então, enquanto a gente não consegue enfrentar esse paradoxo, a gente continua convivendo com esses índices de violência que continuam crescendo e com uma desconfiança generalizada da população em relação ao trabalho da polícia, que eu acho que esse é o maior desafio. O debate sobre reformas policiais acontece há décadas, mas a proposta de mudança sempre encontra resistência. Uma das vozes mais altas a favor de uma polícia mais humana era a da vereadora carioca Marielle Franco, que foi assassinada no Rio em março de 2018. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas, como que ficam as médicas que podem trabalhar nos postos de saúde. Como coordenadora de direitos humanos na Assembleia Legislativa do Rio, Marielle sempre lutou pelos direitos dos policiais. Em sua tese de mestrado sobre a UPP da Maré, ela escreveu: "Não há como hierarquizar a dor ou acreditar que apenas será doído para as mães de jovens favelados. O Estado bélico e militarizado é responsável pela dor que paira também nas famílias dos policiais mortos." Ao mesmo tempo que defendia as famílias de policiais, também denunciava sem medo os abusos da própria polícia e batia de frente com as milícias que mandam e desmandam nos morros cariocas. Se alguém que se preocupava com a vida tanto dos policiais quanto a dos civis teve sua própria vida tirada, por que alguém acharia que as coisas estão bem do jeito que estão? Se temos a polícia que mais mata e que mais morre, a quem interessa mantê-la assim? O assassinato da Marielle Franco é a grande evidência da dificuldade que a gente tem de políticos que assumam pautas mais progressistas no campo da segurança. Porque boa parte dos dilemas que a gente vive hoje no Brasil são a tradução de uma política de drogas completamente anacrônica. Então, se a polícia é truculenta, violenta, porque esse Estado é truculento, violento. Não venha com esse jogo, eles e nós. Eu prometo apurar o que eles fizeram, não. Eles somos nós. Eu, governador, eu, secretário, eu, membro de um governo, eu, presidente, eu sou responsável, porque eu, como chefe do executivo, eu personifico um dos poderes do Estado. E uma das funções do Estado se manifesta através da polícia. A polícia é essencial para a vida em sociedade. Eu queria ter uma sociedade que não precisasse de polícia, mas o nosso mundo, o mundo todo, ainda não chegou a esse grau de evolução. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Medellín é a segunda maior cidade da Colômbia e já foi considerada a mais violenta do mundo. Nos últimos anos, a cidade teve uma forte transformação que é, ao mesmo tempo, inovadora e inspiradora.
los años 80 teníamos un narcotráfico abierto en el país. Había una influencia muy fuerte de los carteles de la droga, no solamente en la justicia, sino en la policía. Hallarán un escudo que los protegerá de todo mal. Muchas gracias. So Medellin hit this point in the late 1990s where basically they said, basta. We become this pariah city. We become the butt of every single joke. Everybody who came from Medellin was described as Escobar. They hated that. And so what happened was they started to create plans. It's a mobile line, sir. The DEA set up sophisticated tracking systems to pinpoint Pablo. Escobar, he's coming launch at El Dorado. Primero hubo una gran reforma de la Policía Nacional en el año 1992. Hubo una depuración de la Policía Nacional, salieron cerca de 12,000 policías por vinculaciones con actividades delincuenciales, pero también por malos comportamientos. The nation, but also the city and the municipality started investing in strategies to try to reduce homicide and incentivizing police behavior around reducing homicide. And that was radical. I mean, think of it, Colombia was in the middle of a war. El mes de diciembre del año 1991 hubo en ese mes 628 asesinatos. El año pasado, la cifra fue de 520 asesinatos en todo el año. So that was a real radical shift, and it required some changing the culture of policing, changing the incentives of policing, changing the rewards associated with policing. So it takes a lot of courage to be able to take the old plan and to sustain it. And we had in Medellin was 3 to 4 successive mayors, including today's mayor, Federico Gutierrez, who've committed and doubled down to the strategy, and they are obsessed with reducing violence. Planejamento a longo prazo. Vontade política para solucionar um problema complexo. No dia 16 de fevereiro de 2018, o presidente da República decretou uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Trata-se de um expediente previsto na Constituição, mas que jamais foi usado. Muitos setores da sociedade questionam a eficácia desse decreto, especialmente por ter sido feito num ano de eleições presidenciais. A intervenção federal no Rio de Janeiro vai causar sérios danos às corporações policiais do Estado. Pensando na estrutura de uma empresa, do dia para a noite você resolve que ela vai ser vendida, que vai chegar uma nova chefia e falar para esses policiais que, olha, vocês não deram conta do recado. Aqui, ó, quer me fuder, me beija, caralho. 30 conto por mês. Qual que é? Quer fuder meu batalhão? Quer fuder o meu comando, pô? O Exército não quer e não quer fazer policiamento. Porque o policiamento, a atividade de polícia, é uma atividade desgastante. Daqui a pouco eles vão estar matando inocentes, daqui a pouco seus integrantes vão estar sendo mortos, daqui a pouco a criminalidade vai acostumar com a estrutura de policiamento das Forças Armadas, vai voltar a praticar crimes, porque não é viável, factível, possível você manter uma concentração de militares por tanto tempo numa área tão grande como a cidade do Rio de Janeiro, sem haver desgaste. Você entrar numa favela, mobilizar 80 homens para deixar 7.000 alunos sem aula, uma operação policial na Maré, todas as escolas são fechadas. O menino volta para casa e fala, mãe, não vai ter aula hoje. E essa mãe tem que faltar trabalho, porque ela tem que tomar conta do filho. Então, olha o transtorno de uma operação policial, onde o resultado objetivo prático é a apreensão de um único fuzil. Não é nada. O traficante manda comprar outro. A gente pega uma favela como essa, como o Complexo do Alemão, que obviamente deve ter fuzil AK-47, fuzil Parafal, e eu fico pensando, como pode a sociedade achar que a solução são operações policiais nesse espaço e não conseguir pensar o caminho antecessor a isso, de tipo assim, um fuzil AK-47 é uma arma que nem existe aqui no nosso país, que nem é fabricada no nosso país. Então, para ela estar na mão de um moleque aqui dentro da favela, ela já viajou por mais países, estados e cidades do que esse moleque que nunca nem saiu do Complexo do Alemão, se bobear, terminou o colégio por inteiro.
a longo prazo a resolução do problema do Rio de Janeiro vai se dar em razão disso? Acredito que não. Então nós temos historicamente no nosso país uma resposta ao aumento da criminalidade que ela sempre passa por propostas milagrosas e imediatistas. Nada é pensado a longo prazo. Nada é pensado. E a unificação das polícias é um tema desse. Quando se fala em mudar o modelo de policiamento no Brasil, a medida mais discutida é sempre a unificação das polícias. Mas que diabo é isso? Unificação nada mais é do que transformar as polícias civil e militar em uma só. Quando as pessoas protestam, gritando pelo fim da polícia militar, ninguém está querendo que o policiamento acabe, apenas que ele seja mais humano e eficaz. Há quem acredite que a unificação ajudaria a diminuir tendências autoritárias e fomentaria uma polícia mais focada nos serviços prestados à população. Uma grande parte das polícias na Europa são polícias militarizadas. A militarização de polícia ela não surgiu no Brasil, ela surgiu na França e da França ela se esparramou por toda a Europa. Nós chamamos isso de modelo gendarme. Então, o modelo gendarme existe na Itália, existe na Bélgica com a gendarme belga, existe em Portugal com a guarda republicana e não existe esse tipo de discussão lá. Veja o caso da polícia inglesa. A polícia londrina é uma polícia de investidura civil, mas ela é rigorosamente disciplinada, a tal ponto das lideranças policiais controlarem os gastos dos policiais, o endividamento dos policiais, porque eles entendem que, a partir de um determinado endividamento, o policial pode ficar propenso a se corromper para saldar as suas dívidas. Veja o grau de controle que você tem. Para você ter uma ideia, o sistema da segurança pública é o mesmo da ditadura. O decreto-lei que reestruturou a Polícia Militar na ditadura, o 667 de 69, continua vigente até hoje. Esse decreto cita expressamente o AI-5 como fundamento. Como ninguém parou e falou, só o fato de ter o nome AI-5 mencionado é incompatível com os valores dessa democracia. Boa parte do debate sobre militarização, e especialmente de desmilitarização, que é tido como a grande panaceia para a gente resolver todos os dilemas envolvendo a brutalidade da polícia, passam por essa discussão por dentro da polícia militar. E no fundo, o que a gente tem é um modelo de segurança pública que é essencialmente militarizado. E isso não diz respeito só à atuação da polícia militar. Se a gente for olhar, por exemplo, as guardas civis municipais, que cada vez mais passam por processos de formação em policiamento tático, querem adquirir fuzis, querem fazer um tipo de trabalho que é o das unidades em geral, as tropas de elite, né? Então, acho que esse é um primeiro problema. O que é tido como uma polícia de elite no Brasil é essa polícia que faz um trabalho essencialmente militarizado. Então, na verdade, essa estética militar e essa ideia de um trabalho essencialmente militarizado como uma forma de resolver e administrar conflitos é algo que está muito presente na sociedade brasileira como um todo. Se desmilitarizar a polícia realmente seria uma solução, não tem como afirmar. Mas algo podemos dizer com certeza. Do jeito que está, não dá para ficar. Nós estamos entrando num processo eleitoral e, mais uma vez, essa questão da segurança pública, das causas da violência na sociedade em geral e, no caso, a violência estatal, não vão ser abordadas. O discurso vai ser aumento de pena, criminalização disso, criminalização daquilo, como se isso fosse resolver. Você, na minha visão, está tentando apagar um incêndio com mais querosene, que isso já foi feito no passado. Essa é uma resposta muito fácil e muito corriqueira. Como é que a gente vai combater a criminalidade? Nós vamos combater a criminalidade cerceando direitos e acabando com garantias e direitos fundamentais. Historicamente e estatisticamente, aumentar a pena de crime não funciona para nada. Não há um crime no nosso Código Penal que tenha a sua incidência reduzida porque a pena foi aumentada. Para nós termos uma polícia menos violenta, menos seletiva e mais respeitadora dos direitos humanos, é preciso dar dignidade à polícia e não tratá-la como o braço da sociedade que lida com o lado da sociedade que eu não quero tomar conhecimento. É preciso que as autoridades, para além da polícia, saibam que a polícia não vai resolver a falta de saneamento, a falta de saúde, a falta de educação, a falta de cultura, a falta
na verdade, de um compromisso institucional da gestão pública de garantir os direitos das populações. É preciso muito mais do que a polícia para produzir segurança pública. Não podemos aceitar viver num mundo onde policiais cometem chacinas como a ocorrida em Osasco em agosto de 2015, quando 3 policiais militares e um guarda civil executaram mais de 20 pessoas no intervalo de 2 horas em retaliação à morte de um colega. Não podemos aceitar policiais que torturam e matam, como aconteceu com o ajudante de pedreiro Amarildo na UPP da Rocinha em julho de 2013. Também não podemos aceitar que o assassinato de policiais dentro e fora de serviço seja parte do cotidiano. Um Estado que admite a morte de centenas de policiais por ano não favorece ninguém. Se tem algo que está claro, é que esse cenário não vai ser alterado com mais violência. O custo da violência é 3 vezes maior do que o que a gente gasta com política pública de segurança para prevenir a violência. Tem algo muito errado, né? A conta não fecha. Ou a gente começa a olhar para isso e percebe que a gente tem uma polícia que mata muito, que morre muito, que acha o tempo todo que está em guerra, que está num confronto. Não estamos numa guerra, né? Não estamos numa guerra, isso não existe no Brasil. E por mais que a gente tenha desafios relacionados ao crime organizado, isso não pode ser utilizado como uma desculpa para colocar esse policial numa situação ainda de maior vulnerabilidade. Porque esse policial, quando ele está exposto ao risco, quando ele está nesse nível de estresse, ele não pensa 2 vezes antes de apertar o gatilho. Eu tenho essa tatuagem aqui no meu braço escrito "Acredite", né? Desse tamanho. E essa tatuagem desse tamanho, ela não é porque eu acredito todo dia, pelo contrário, é porque todo dia eu desacredito. Quando eu recebo notícia da Marielle, do Anderson, quando no dia seguinte eu recebo sobre as pessoas assassinadas no Alemão, na Rocinha, sempre com um endereço parecido com o meu, com a vida parecida com a minha, com a história parecida com a minha. Quando eu desacredito, eu olho pra cá, para o meu braço grande desse jeito, essa palavra, e lembro de tantas pessoas que eu conheci diferentes que resistem em meio a esse campo da desigualdade. Muitas pessoas falam que a violência está crescendo, que a direita está crescendo. Eu não vejo dessa forma. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais nós, pretos, periféricos, indígenas, favelados, faveladas, a gente está tendo acesso a conhecimento e consciência crítica. A gente está tendo acesso à tecnologia e a gente está expondo e confrontando e tirando a galera do conforto. Tem uma coisa que não volta mais, que é a consciência crítica, as tecnologias e a organização que a gente teve enquanto juventude de periferia, de favela, indígena, quilombola, e a rede que a gente constrói cada vez mais forte nacionalmente, que denuncia político, polícia, empresário, toda aquela estrutura que nos viola e nos explora de alguma forma.